Olá, boa noite! Mais uma vez aqui com vocês para fazer essa live maravilhosa. Hoje com um convidado muito especial, né? Daqui a pouco ele entrando aí. Boa noite, Reginaldo. Hoje a gente está com um tema maravilhoso. Vamos falar da importância da terapia, né? Na vida do homem. Aline, a importância da terapia na vida de todo mundo, né? Mas no homem a gente dá um foco assim a mais, porque o homem é mais fechado, mais caladinho aí, né? No seu mundinho. Então a gente tá assim focando nisso. Boa noite, com muita alegria. Boa noite, Aline, Reginaldo. Oi, lindeza, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Norberto, boa noite. Já vou convidar ele aí para estar entrando aqui comigo e já vai compartilhando aí essa live para mais pessoas participarem aqui com a gente, né? Interagir. De repente não é você que hoje está se sentindo assim precisando de uma terapia, mas talvez você conheça alguém que esteja passando por alguma dificuldade. Indique aí para assistir a live aqui com a gente. Alexandre, boa noite. Borges, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Compartilha aí a nossa live, já vou mandar aqui para algumas pessoas também, para estarem participando aqui, né, ao vivo com a gente, desse momento tão gostoso aqui, nesse bate-papo, onde a gente vai falar dessa importância, né, que é a terapia na vida das pessoas num todo. Cida, boa noite. Fabiola, boa noite. Gente, se ficar alguém sem eu falar boa noite aí, me perdoa, mas depois eu vou falando novamente, tá bom? Então, eu vou chamar o nosso convidado aqui. Deixa eu só virar a câmera. Olá. Cometi uma gafe aqui. Aí... Boa noite. Tudo bem, Raquel? Eu tava enviando os milhãozinhos aqui. Enquanto você se apresenta, eu posso fazer Tá bom, pode ir enviando aí, né, para todo mundo participar aqui com a gente. Gente, o Norberto é terapeuta, psicoterapeuta, daqui a pouco ele vai estar se apresentando aí. E hoje a gente vai estar conversando aqui num bate-papo gostoso, né? Antônio, seja bem-vindo, participando aqui com a gente. Fabiola, então bastante gente já entrando aí. E vai mandando aí para as pessoas, né, que você acredita que precisa estar participando dessa live, que é importante. E às vezes, Raquel, eu não preciso de terapia, tudo bem, mas é bom você entender para você estar falando para outra pessoa. Sempre tem alguém no nosso trabalho, no nosso convívio, né, que às vezes você percebe que anda mais calado, mais fechado, que às vezes precisa de um cuidado especial. Wilton, boa noite. Carla, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa live, é um prazer recebê-los aqui. Norberto, sua câmera tremendo um pouquinho. Porque eu tô enviando aqui os aviãozinhos. Deixa eu ver se o Wilton é um grande amigo, viu? É uma pessoa um ser humano incrível. Estou vendo aí alguns nomes que você está falando aí, são pessoas que eu admiro muito, do meu convívio com pessoas ruins, tornaram amigos que já de longa data. Eu agradeço a cada um aí que está junto nessa live conosco. Para falar desse assunto tão importante, né? Que é a saúde mental, a terapia, a importância da terapia na saúde mental do homem. Né? Deixa eu acabar aqui, enviar os aviãozinhos e... Pode ficar. Maria Mesquita, boa noite, seja bem-vinda. E se alguém nesse decorrer da nossa live quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí pra gente. Norberto, de onde você está fazendo a live mesmo? Isso, agora sim, já enviei os aviãozinhos, estou tranquilo aqui. Eu moro na cidade de Barbacena, Minas Gerais, inclusive Barbacena. Não, não é? não,
Eu só não entendi. Eu moro na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Barbacena. Deu um ecozinho na hora que você falou. Barbacena, legal. Porventura, você tem um outro dispositivo ligado? Pode ser que está dando retorno. Não? Não, não. Opa. Barbacena, inclusive, é muito conhecida, né? É, até pelo fato até triste, às vezes, que foi o Holocausto brasileiro, né? Por causa da questão do manicômio, como era feito antigamente o tratamento com as pessoas que eram consideradas loucas. Muita gratidão, Rita, por estar aqui, está mandando aqui os corações. E, então, Barbacena, aquele termo trem doido nasceu daqui, porque as pessoas eram trazidas para cá em vagões, né, de locomotivas, de trem. E foi um período muito triste, né? Aqui ainda existe um lugar chamado Museu da Loucura, e existem ainda alguns internos, só que graças a Deus que não são conduzidos mais da forma como era, né? E eu moro aqui, a terra Sim. natal da minha esposa, eu sou da cidade que chama João Monlevade. Eu gosto de falar que eu sou de João Monlevade, eu amo minha terra natal, meus amigos estão lá, minha família. Eu moro aqui porque minha esposa é daqui. E aí eu vim para cá em 2018 e aqui eu exerço minha profissão, tanto online quanto presencial, e também em João Monlevade, quando eu vou para lá. Certo. Foi bom você falar nessa questão, né, de Barbacena, porque eu lembro desde criança, né, porque aqui acredito que seja bem próximo, Três Pontas, né, de onde eu estou falando, do povo. Qualquer coisa tem esse tipo de piadinha, né? Ah, leva para Barbacena, né? Vamos levar para Barbacena, vou internar lá. E a gente percebe, igual você falou, acaba que é muito triste isso, que a gente percebe que hoje, com todos os estudos, o quanto de coisa que a gente pode tratar, pode cuidar, e não tem nada a ver com loucura. Não tem nada a ver as coisas que as pessoas falavam antigamente, né? Até mesmo, uma coisa que eu vou muito divulgar o nome da Barbacena foi a escolinha do professor Raimundo, onde havia lá uma live, né? Era o escolinha do Barbacena, ele é daqui de Barbacena, e ele fazia o papel realmente ali, assim, o personagem mostrava uma pessoa assim, que tinha as características de alguém que tinha uma disfunção mental, né? Então ajudou muito a divulgação. E eu sofro muito bullying com isso de amigos lá de Monlevade, né? Ah, Norberto, você foi para o lugar certo, é por isso que você não volta de lá tão cedo. Né? Tá em Barbacena, aqui é conhecido como Cidade das Rosas, né? Mas fala-se mais da questão da sanidade mental até do que mesmo por questão da Cidade das Rosas. Mas falem bem, mas falem de mim, né? E Sim. graças a Deus, esse período E com isso, e com isso o que acontece? Não só de Barbacena, mas desde do tempo, há um tempo atrás, agora está ficando mais moderno, as pessoas estão com mais clareza do que é um tratamento, né? A diferença de você fazer um tratamento com psiquiatra, para você tomar um medicamento, para você sair de uma crise de ansiedade, de depressão, um tratamento psicológico, uma terapia, as pessoas agora já estão com mais clareza sobre isso, porque antes nem isso tinha. Então você falava com uma pessoa que ela precisava passar no psiquiatra só para ela sair daquela crise, né? Para poder começar um tratamento terapêutico, porque às vezes a crise está muito grande, a pessoa precisa primeiro, às vezes, tomar um remedinho para acalmar, para conseguir dormir, né? O remédio, a gente entende que o remédio não cura, né? Nesse caso, o remédio só te tira da crise, depois você tem que fazer a terapia associado. Mas às vezes é necessário. E aí a pessoa fala, eu não vou em psiquiatra, eu não sou louco. Não é questão de ser louco, né? É questão de autocuidado. E hoje a gente precisa deixar isso bem claro para as pessoas, que ir numa terapia, ir no psiquiatra não tem nada a ver, né? É um autocuidado, é você se amar primeiro, é você estar bem emocionalmente. E no caso, Norberto, você que é homem pode falar melhor pra gente aí. Homem tem mais dificuldade ainda em entender isso, né? antes, bom, Raquel Cleide está aqui, um cara incrível, um ser humano incrível, um cristão também, um homem temente a Deus, e tem agregado muito na vida das pessoas. Eu vou falar até de mim, tá? No campo do conhecimento, né, da psique, para a área de desenvolvimento humano, a priori por mim, sabe? Eu passei por uma discussão emocional, mental, e
quando eu tinha por volta de 19 anos, e naquela época não existia tantos nomes bonitos aí para examinar aí as disfunções que tem hoje, né? Burnout, borderline, TAG, bipolaridade, chamei só para os nervos, pulando só para os nervos. Qualquer motivo era digamos assim, um motivo para que a pessoa viesse, não só disfunções mentais. Se a menina engravidasse, engravidasse solteira, se a família tivesse alguma condição financeira, mandava para cá. Se a pessoa era dependente químico, de algum tipo, mandava para cá. Esses relatos aqui de pessoas que nem tinham problemas mentais, que eram trazidos para cá e acabaram, por causa da ambiência, desenvolvendo aí condições de distúrbios mentais. E em 2019, quando eu fui acometido por transtorno de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, tendo crise de pânico, eu quase que vim para Barbacena naquela época. Eu não vim porque minha família me acolheu. Então, é a importância de ter uma família que te apoia, te acompanha, né, em todos os processos da vida. Me acolheu, e aí, mas naquela época eu virei um rato no laboratório. E não podia nem falar em psiquiatra, porque realmente naquela época havia esse preconceito muito grande, né? Quem ia para o psiquiatra era louco. Se você comprar um remédio tarja preta, era algo que gerava um transtorno, gerava um constrangimento muito grande para quem ia fazê-lo. Havia até apelidos, bullying, né? Hoje até isso mudou. Antigamente era apelido, hoje é bullying. O cara comprava lá, o Gardenal, né? Fazendo de forma pejorativa, que o cara tomava aquele tipo de medicação, ele era doido, né? E, então, assim, naquela época eu passei por essa luta, e aí eu virei um ratinho de laboratório, passei na mão de vários profissionais, e quando a gente não descobre na ciência, a gente vai atrás da espiritualidade. E eu conheci várias também abordagens religiosas, tudo, e isso me inspirou a ir embora para Belo Horizonte, para poder estudar, conhecer mais a respeito, tanto da parte científica quanto da parte espiritual, né? E eu me formei na época lá, mas não me enquadrei, digamos assim, não era o que eu esperava. Acabei seguindo para outro Sim. caminho, né? Para quem me conhece, voltei para a carreta, depois de um certo tempo, depois de algumas experiências frustradas que eu tive, o que trouxe de volta, já aos 33 para 4 anos, por gatilhos que fizeram que eu voltasse a ter aquelas funções, aqueles distúrbios. E aí, sim, aí já, em 2004, mais ou menos, já não havia tanto preconceito. Eu fui agraciado por um psiquiatra, ele era psiquiatra e psicanalista, que eu acho isso lindo, né? Você falou aqui sobre essa questão do trabalho, fazer um trabalho em conjunto com os profissionais, né? A gente chama isso de um trabalho, oh, meu Deus, perdão, multidisciplinar, né? O profissional que é um bom profissional mesmo, quando ele observa essa possibilidade de fazer um trabalho multidisciplinar, necessidade, né, na possibilidade da necessidade, se ele for um bom profissional, ele não vai, sabe, se envergonhar disso, ele vai fazer isso que você falou, olha, você precisa, a priori, aqui, de tomar uma medicação que vai ser um trampolim para te tirar de onde você está. Mas é preciso você entender o que está te colocando nessa condição, porque se você não conhece seu inimigo, você está fadado à derrota, né? Se você não conhece seu inimigo, 100% de derrota. Se você conhece o seu inimigo ou você, 50%. Conhecendo o seu inimigo, conhecendo você, é vitória certa. É preciso, sim, como dizer que remédio sem conhecimento de causa é como tomar dipirona para dor de cabeça. A dipirona vai tratar a dor de cabeça, vai acabar, e a pessoa vai entrar na falsa ilusão de que resolveu o problema. Mas e o que está causando a dor de cabeça? Isso pode levar a óbito. Porque a dor de cabeça é um sintoma. Está avisando, seu organismo está avisando que você não está bem. Febre, mesma coisa. Algo está inflamado em você, Norberto. E aí a pessoa vai lá, toma um monte de tempo, passa a febre, falsa impressão, e aqui que está causando a febre mata. Então, a psicoterapia, ela é para isso, é para a pessoa ter um maior conhecimento, entender o que está causando aquela psicopatologia, que acaba sendo transferida para o corpo, né? O que a boca cala, o corpo fala. E ela vai descobrir isso, e descobrindo, tá? Conhecendo a causa, a gente consegue eliminar o sintoma, tá? Então, assim, eu mesmo sou um desses, e depois, no decorrer do tempo, né, eu pude, sim, ir a um psiquiatra e fazer alguns acompanhamentos com psicologia, com psicólogos,
mas estava ainda, nessa época ainda dos anos 2000, não estava como está hoje, graças a Deus, né? Com essa, digamos assim, essa gama de abordagens terapêuticas. Ah, não, mas nem todas são comprovadas cientificamente. Olha, eu falo o seguinte, funciona aquilo que você acredita, tá? Não é, eu busco trabalhar com abordagens que têm comprovações científicas, mas é, não é só porque tem uma comprovação científica que aquilo vai funcionar para uma pessoa. Se ela não fizer sentido para ela, tá? Eu ia em benzedeira quando eu era mais novo, e funcionava. Não tem comprovação científica nenhuma. Então, a minha fé, né, como o próprio Jesus dizia, né, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. É baseado na fé. A pessoa vai numa constelação familiar, que eu admiro muito, não é a minha prática de atuação, mas ela vai lá, ela é holística, não tem uma comprovação científica, mas funciona. Vai no jeito, se identificar com aquilo, funciona. Porque a pessoa não deve deixar de fazer buscar ajuda. E você falou que situação aí que é muito interessante. Graças a Deus, hoje está tendo uma mudança de mentalidade por parte dos homens, mas que ainda perdura na geração anterior à minha e que respinga na minha geração. O que quer dizer com isso? Meu pai. Meu pai era um cara que não dava o braço para você, porque tinha aquela mentalidade que o homem tem que ser forte. Né? Meu pai, se meu pai demonstrasse qualquer situação assim que ele não estava bem, você podia correr com ele para digamos assim, ponto-socorro, e a coisa já estava gritante. Sabe? Se meu pai realmente passava muito bem, você podia sair correndo. Nós tivemos aqui uma fatalidade, perdemos aqui o pai de uma amiga, que estava tendo uma tossezinha prolongada. Não estou falando só de tratamento psicológico, não, gente. Estou falando de tudo. Ele está tendo tossezinha prolongada. Ah, não, isso é isso, isso é isso. E quando foi observar, ele estava com calcificação pulmonar, né? Fibrose pulmonar, e aí ele teve que ser entubado, ele não resistiu. Algo que se ele tivesse antes, né, falado, não estou bem, poderia ter sido evitado ou não, isso aí já é uma questão. E aí uma amiga que estava lá conosco no velório, ela falou assim, Roberto, você como homem, por que os homens demoram tanto a pedir ajuda? E eu falei com ela, falei, olha, mudando, né? E eu falei, por que você está perguntando? Ela falou assim, porque meu pai, ele não estava bem, a gente estava percebendo, mas ele não dava o braço torcer. Até que um dia eu e meu irmão tomando a atitude de colocar ele no carro e levar para o médico. E o médico falou, se chegar aos 45 segundo tempo. Porque mais um minuto aí, seu pai ele não ia voltar para casa. Então, assim, os homens de antigamente, né, os homens da geração anterior à minha, tinham muito mais resistência, o que está respingando ainda nos homens da minha geração, tá? Sim. Mas que eu já percebo uma mudança, tá, Raquel? Eu percebo uma mudança. Hoje, graças a Deus, eu estou tendo muitos homens que estão buscando ajuda. Eu digo que buscar ajuda é o maior sinal de força que alguém pode ter, sabe? Não é sinal de fraqueza. Sinal de fraqueza é orgulho, é ficar calado, é não querer demonstrar. As pessoas sabem que eu vou falar com Jesus Cristo, eu amo usar a analogia dele. Jesus, quando estava subindo o Calvário, na última queda dele, e os soldados romanos chamaram um cara para ajudá-lo a carregar a cruz. Naquela hora ele podia ter batido no peito, não, a bronca aqui é minha. Eu vou invocar o pastor de Pina, vou invocar essa cruz, eu não posso subir. Ali ele aceitou que aquela pessoa, que aquele homem, um Simão Sirineu, né, ajudasse ele a carregar a cruz, nos mostrando que, olha galera, quando o fardo estiver pesado, quando a cruz estiver pesada, aceita que alguém carregue contigo, fica mais fácil chegar ao seu objetivo. Então vem dali o exemplo de quem? Da figura maior, que eu pelo menos respeito e admiro muito. Então, realmente, o homem ainda tem um pouco de resistência, mas graças a Deus isso já está mudando. Eu creio que essa geração que está vindo agora, né, meu filho, por exemplo, tem 23 anos, e essa galera para frente, vai mudar cada vez mais. Tá? Os homens hoje estão muito preocupados também não só com a saúde mental, mas com a saúde física, com a estética, né? Então, isso está mudando muito, graças a Deus. Só voltando lá no teu exemplo de quando a pessoa está numa crise de depressão, de ansiedade, assim, que o que acontece? O que eu cliquei aqui? Espera um minutinho. Voltou aí? Tá. Não, tá normal para mim. Aí tem um exemplo que eu gosto muito de falar em questão, hoje eu estou em crise, por exemplo, de ansiedade. E aí tem pessoas que não querem fazer terapia ainda, não conhecem esse trabalho,
acha, isso é coisa de. Eu vou só no médico tomar um remedinho mesmo, porque o meu problema é só não dormir, eu não consigo dormir, eu tô muito estressado, né? E às vezes a pessoa prefere só o remédio. Aí o que que acontece na questão do remédio? Né? É ótimo a gente eu sempre, quando eu tenho uma pessoa no meu consultório que eu percebo que precisa, eu sempre encaminho, né, para os psiquiatras, e a gente sempre faz uma parceria, os psiquiatras encaminham para mim, e a gente vai assim, né, é uma junção, é essa união. Mas o remédio em si, ele não trata, ele só te tira da crise. E aí eu sempre dou um exemplo assim, ó. É como se você estivesse indo num carro, né? Tô indo aqui dirigindo o meu carro e de repente acende a luz do painel que o combustível ali está acabando. Então acende a luz do painel. O que eu tenho que fazer? Aquela luz está me incomodando. Eu passo na primeira oficina e mando cortar o fio. Aquela luz vai acender novamente? Ela não vai acender, mas eu resolvi a raiz do problema? Eu não resolvi. Então, eu dou esse exemplo como se fosse o remédio. Então, o remédio, ele te tira da crise, ele apaga os sintomas que você está tendo ali, aquele alerta, porque o nosso corpo, ele dá sinais que a gente não está aguentando mais, que o fardo está pesado para nós. Quando eu não estou bem, principalmente igual o homem, quando ele não está bem, ele se sente triste, ele fica isolado, ou então a irritabilidade, né? Ele se isola, ele não quer mais sair de casa, às vezes não quer conversar, não tem paciência com a esposa, não tem paciência com os filhos, e vai gerando, acarretando várias coisas ali, né? Então o corpo, ele dá sinal também. Ele sente essas emoções e também pode somatizar em doença física, que as pessoas às vezes não têm noção, que dá dores, dor de cabeça, dor de estômago, né? Sinusite, alergia, constipação no intestino. Então, são vários sintomas que a gente sente no físico também, que pode ser emocional. Então, se você só toma o remédio, vai te tirar da crise, mas não vai tratar a raiz. Então, você precisa tomar um remédio para te tirar da crise, mas você também precisa buscar ajuda psicológica para te tirar ali, curar a raiz do problema. Isso é muito importante, eu sempre falo para as pessoas, porque se você ficar só no remédio, você acaba ficando dependente dele. Vai chegar um tempo que, se você tentar parar, você não vai conseguir, porque aí você para, a crise volta, você para, a crise volta, você toma de novo. Esse trabalho multidisciplinar, eu não faço só com psiquiatria. Normalmente, quando a pessoa me procura aqui, já existem estudos, né? Teve até um professor meu que falou assim: Norberto, não fale de estudos se você não tiver a fonte. Eu vou falar aqui. Existem estudos que comprovam que 99% das patologias do corpo nascem na mente. Então, são chamadas de psicopatologias, né? A mente, ela acaba adoecendo o corpo. E vice-versa também, tá? Então, tem pessoas aqui, por exemplo, e eu percebo que ela está falando que está muito triste, está sem ânimo e tal. Eu pergunto para ela, seja homem ou mulher, há quanto tempo você não faz, procura um clínico geral e faz uma bateria de exame? De repente está com anemia, falta de vitamina D. Hoje ninguém toma sol. As pessoas estão debaixo da sombra, falta de vitamina D, falta de vitamina C. Nós mudamos muito nossos hábitos alimentares, hábitos de atividades, né? Eu, inclusive, vou responder agora de física. Então, assim, muitas vezes eu falo, de repente você nem tem isso, mas as pessoas estão buscando alternativas imediatas. E aí uma medicaçãozinha ali, ela pode dar essa falsa sensação, como você disse, né? E acarretar em algo que alguém colocou aqui, que eu não vi o nome, que são os efeitos colaterais. Porque a medicação, ela é algo que é sintético, que já é produzido naturalmente pelo corpo. Então, por exemplo, a depressão é uma baixa de produção de serotonina, que é um hormônio produzido pelo corpo. E aí, quando você está com a depressão e procura um psiquiatra, gente, medicação é uma bênção. Mas é como disse a Raquel, desde que tenha bom senso, desde que a pessoa entenda que aquilo é um processo para tirar de onde ela está. Ela precisa entender o porquê da depressão. Ela está com depressão, ela está produzindo pouca serotonina. Ela vai procurar um médico, um neurologista, um psiquiatra, ele vai indicar uma medicação sintética que vai substituir a produção daquele hormônio dali da serotonina. E aí a pessoa tem a sensação de alívio, como é no caso da dor de cabeça, como eu disse aqui. Melhorou a dor de cabeça.
e aí ela não vai sondar o motivo pelo qual ela está tendo aquilo. Isso pode gerar, através de efeitos colaterais, tem gente que ela não tem mais aquele sentimento de tristeza, mas tem apatia. Aí não tem vontade de fazer coisas, porque a medicação dopa, dependendo da dosagem, né? Ela vai dopar a pessoa, vai colocar ela mole, apática, vai colocar ela, às vezes, com mais sono do que deveria, às vezes com menos sono, às vezes abrir o apetite demais da pessoa. A pessoa vai, sabe, vai comer compulsivamente por causa de efeitos colaterais de medicação. As medicações que retêm líquido. Então, a medicação é sim uma benção, sabe? É necessário. Gente, não tem, nossa, eu sou grato a Deus por ter colocado, permitido ao homem criar medicações das quais eu usufruo, né? Não é porque a gente é terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo, que a gente não usa medicação, tá? A gente usa, só que a gente tem que sempre priorizar o bom senso. E pensando a médio e longo prazo, sabe? Eu vou diminuir essa medicação na medida... Vou pegar um exemplo que eu gosto muito de usar. Você falou do filho aí, a psicologia é muito boa, né? Eu gosto de contar histórias porque é mais fácil entender. A pessoa vai ao médico e é constatado lá que ele está com a baixa de vitamina D, né? Aí o médico fala para ele assim, sabe que existe... o nosso corpo não produz vitamina D, né? Então a gente adquire vitamina D no sol. Né? E não é que é sol, como as pessoas pensam, de 7 horas, 8 horas da manhã, não. É o sol escaldante, a gente fica 15 minutos. Antigamente não existia falta de vitamina D. Existia um alto índice de câncer de pele e baixa vitamina D. Né? E até não era o câncer de pele, porque a camada de ozônio era mais espessa. Mas hoje é menos. As pessoas não têm tomado sol. Ele vai lá e o médico fala, olha, está com baixa vitamina D, vou te indicar aqui um suplemento, um complemento para você tomar. Nossa, doutor, eu detesto medicação. Todo mundo fala que medicação não é bom. Eu vou passar a tomar sol. Eu vou falar para eles, olha, deixa eu contar uma coisa. Se você ficar no sol 24 horas, vai pegar um câncer de pele, não vai devolver para você a quantidade de vitamina D necessária. Você pode fazer o seguinte, vai tomando essa vitamina D e tenha a prática, agora o hábito de tomar sol. E na hora que nós percebemos que essa vitamina D está agora controlada, nós vamos desmamando a vitamina D e você continua com a prática de ficar no sol, né, de tomar sol. E aí você vai ter a sua taxa de vitamina D equilibrada. Mesma coisa com vitamina C. Mas nós vamos qualquer for, mas remédio não. Eu me comprometo a chupar laranja, chupar limão. Se você chupar um saco de laranja por dia, limão não vai repor, porque é muita pouca quantidade de vitamina C que tem uma laranja de limão. Isso, se você tivesse o hábito desde pequeno de ingerir alimentos cítricos, né? Você estaria com sua taxa de vitamina D bem. A sua mudança de alimentação causou isso. Então você vai fazer o seguinte: toma aqui, ó, o suplemento de vitamina C e passa a ter novos hábitos, adquira novos hábitos. E aí nós percebemos que a sua vitamina C está no controle, nós vamos fazer o desmame dela e você continua com esses hábitos. Eu trabalho com uma abordagem que chama-se reprogramação mental comportamental. Porque não adianta a pessoa vir fazer terapia, tomar consciência do que ela tem e não mudar os hábitos dela. Eu falo que é a mesma coisa de tomar remédio para glicose e continuar comendo açúcar. Tomar remédio para colesterol, continuar comendo gordura. Então, a pessoa precisa fazer... Tem um comentário aqui da Lilian Ferraz. A neta da minha, deve ser amiga, né, tentou suicídio. Aí o psiquiatra passou fluoxetina, disse que era para tristeza. Depois a menina começou a ter tremores nas pernas e aí não sabe se é pelo efeito colateral ou é crise ao sol. Deve ser crise ao sol. Nós não somos autoridade aqui para falar nessa questão, mas eu até por experiência própria posso falar. Tá? Existem algumas indicações que dá na pessoa, além de tremor, dá movimentos involuntários. Tá? Eu tomar uma medicação, tomo, na verdade, não tem por que falar não. Se eu tomar e depois comer alguma coisa, eu tenho movimento nas pernas, sabe? Involuntários, é chatíssimo. Então é preciso que a pessoa procure o médico que indicou, relate o acontecido, que é algo que nasceu depois que ela começou a tomar a tal medicação, para ele faça a mudança, porque cada organismo reage de um jeito. Porque nós temos aqui, ó, ela vai tomar fluoxetina, que é um remédio que serve para isso, mas que serve para um punhado de coisa. Tem gente que fala assim, Norberto, eu fui no médico, eu estava com tal problema, me indicou um remédio lá que é para epilepsia. Eu falei assim, olha, mas ele é um controlador de humor também.
O princípio ativo dele é possível, ele pode controlar o humor. Só que os efeitos colaterais vêm. E a pessoa precisa procurar esse próprio médico, que instituiu como autoridade, explicar para ele quais são, o que tem acontecido com ela depois que ela toma, para que haja uma mudança da medicação, porque cada organismo reage de um jeito. Quando nós estamos utilizando a farmácia interna que Deus nos deu, né, através de atividade física, através de boas conversas, de bom sorriso, de não ficar antecipando o futuro, né, de ansiedade, nada mais é do que isso, sair do momento presente e viver o momento futuro. Não quer. Eu vou até citar uma passagem que me perdoa de ser chato. Deus fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não está falando que não é para a gente ficar ansioso, não. Está falando que não é para ficar andando. Vai ficar 24 horas ansioso. De vez em quando a gente preocupa com alguma coisa, mas aí a gente vai o quê? Se você andar ansioso, você não vai olhar, não vai conseguir enxergar a solução. Você vai focar no problema. Quando você foca no problema, você não consegue enxergar a solução. Então, Lília, volte lá nesse médico, relate para ele o que aconteceu, ele pode mudar, tá? A medicação, pode ajustar dosagens, para que ela tenha uma melhor qualidade. E procurar também, principalmente, um psicoterapeuta, para ajudá-la a entender o porquê, né? Existe uma fase da idade, William, que as pessoas achavam que antigamente só pessoas adultas tiravam a vida, né? Mas existe uma fase da idade que é muito propensa que é essa fase de transição. Porque existe um turbilhão de hormônios na pessoa. A menina, quando está passando por esse período de menina para moça, ela começa a menstruar, ela começa a ter peito, sabe? É um turbilhão de emoção ali, igual a mulher quando está passando a menopausa, o menino também. E aquilo dá uma propensão, principalmente para quem já tem digamos assim, um histórico na família, ou porque já tem uma propensão, digamos assim mesmo, a esse tipo de coisa. Isso pode, né? Tem gente que passa por esse período normal. Então, cada um é cada um. Cada caso tem que ser analisado de forma pessoal. Cada ser humano é ímpar, né? Então, assim, é importante, vai passar o psicólogo. Isso, muito, mas não deixa de ir ao psiquiatra, relatar o que ela está passando, porque é muito desconfortável, a pessoa aí acaba ajudando ela a abandonar a medicação. Né? Então, isso é muito importante mesmo, né? Nesse sentido. Isso. Mas, voltando aos assuntos, assim, mais voltado para o homem, você acredita que o homem que não se cuida, né, que não faz um tratamento psicológico, ele tem vários danos na vida dele, né? E eu acho que você consegue citar alguns, assim, que você acha que, tipo assim, uns 3 danos dele não se cuidar e umas 3 vantagens dele se cuidar psicologicamente. E dentre essas vantagens, né, eu acho que o exercício físico é fundamental, né, também. Eu acho que para todo mundo, mas principalmente para o homem, né, acaba se tornando um refúgio. Eu tenho percebido isso nos meus clientes, né, masculino, porque eu voltei o meu nicho mais para terapia masculina, né, me especializei, estou mais voltada, atendo todo mundo, mas o meu nicho maior é o masculino, porque eu percebo a dificuldade do homem de conversar, até com a sua esposa. Às vezes eu percebo que a esposa que leva ele lá, fala assim, olha, Raquel, eu quero que meu esposo faça terapia, que ele não tá bem. E aí, só que ele não conversa, ele não fala, ele não relata, ele não reclama. E eu não sei se ele vai te falar alguma coisa. E aí, a hora que a gente começa, você percebe que o homem, ele se abre, né? Só que o homem, ele não se abre com amigo, né? Ele tem poucos amigos que ele confia. Às vezes ele fala algo que é vantajoso para ele, algo que vai elevar o ego dele, mas aquilo que é a dor, aquilo que tá aperreando ele ali, às vezes ele não tem coragem de falar para o amigo ou para a esposa, até por medo de julgamentos, né? E na terapia, como é um lugar seguro, é um lugar ali que ele se sente acolhido, à vontade, ele sabe que ali não vai ter julgamento, ele consegue se abrir, ele consegue pôr para fora aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele traz.
E com as técnicas que a gente tem, que a gente estuda para isso, que a gente busca, a gente consegue ajudar a transformar a vida dessa pessoa. Então, me fala você aí, como homem, o que que você acredita que atrapalha o ele não se cuidar, né? Uma pessoa, um homem, vamos supor, que está ansioso demais, ou estressado, ou depressivo, e o que que muda na vida dele e fazer um tratamento, né? Uma terapia. A primeira coisa é o seguinte, aquele meme, aquela coisa que as pessoas põem assim, né? É o memezinho lá nas redes sociais que quando acontecer tal coisa comigo, eu não tirei nada, mas haverá sinais. Na verdade, as pessoas sempre falam. Elas podem não falar verbalmente, mas de alguma forma elas falam. Uma mudança de comportamento, mal-humorada. Eu falo com meus clientes que a gente tem que falar, por exemplo, a gente não precisa contar. Acordou de manhã, você não está bem, ninguém é obrigado a acordar bem todo dia. Né? Ninguém consegue acordar bem todo dia. E aí você chega para o seu companheiro, para o professor, e fala assim, hoje eu não estou bem. Estou bem, né? A gente não deve. Eu falo que sempre que a gente já falar uma coisa a nosso respeito, que a gente termine com uma afirmação positiva. Ah, eu sou ansioso, ah, eu sou deprimido. Não, quebra isso. Você fala que você é, isso é imutável. Então, eu estou passando por um momento assim. E aí ele chega para a esposa e fala, não estou bem. Aí, normalmente, quando as pessoas ouvem isso, e é um fator pelo qual as pessoas, às vezes, não dizem que não estão bem, que é a necessidade que as pessoas têm de querer ajudar demais o outro e sem recurso para isso. Então, quando eu falo assim, que eu não estou bem, para poder não comunicar de uma outra forma mais grosseira. Né? Porque quando ele não está bem, ele não explica que ele não está bem, ele vai falar de forma não verbal, que seria com grosseria, que seria com arrogância, com falta de educação, uma série de formas de dizer de forma não verbal. E para mim, também, tá, você percebe no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente que a pessoa tiver, ela vai perceber. Se ela conviver um determinado prazo de tempo com essa pessoa, ela vai perceber mudança de comportamento. Ela pode não estar falando verbalmente, mas não verbalmente, ela vai estar falando. Então, assim, os prejuízos são a mudança realmente no quadro de humor. É uma das principais coisas quando a pessoa não fala dos problemas que ela tem. Ela começa a guardar aquilo para ela e, nossa, você me torna fácil. Não, meu copo está cheio. Qualquer gota agora transborda. Então, ela vai chegar uma hora que ela não vai suportar, ela vai começar a agredir pessoas, e as pessoas que são mais agredidas são as mais próximas, porque eles têm essa infeliz digamos, aptidão, né, de chutar o nosso cachorro, que quer voltar e vai nos lamber. Né? Então, a gente trata mal a esposa, trata mal a mãe, trata mal o filho. O filho do vizinho vem na sua casa e quebra sua taça de cristal. Não, criança sem medo. Seu filho quebra um copo de requeijão no outro dia. Menino, tá achando que eu estou plantando dinheiro? Então, a gente agride normalmente as pessoas mais próximas. Porque a gente tem essa falsa ilusão de pensar, minha esposa, minha mãe, tem que aguentar. E não tem. Então, é um prejuízo, tá? O outro prejuízo é entender que quando eu não falo daquilo, eu não busco uma solução para aquilo, eu posso estar trazendo essas psicopatologias, que são enfermidades ocasionadas pela questão do excesso de desgaste, do cansaço mental. Tem uma pessoa que está até aqui, que ela me relatou que ela fez a viagem e lá ela teve uma crise de ansiedade e o corpo dela ficou todo roxo. Ela ficou com manchas roxas no corpo. Nunca teve. Pela primeira vez, olha, é de cunho emocional. Fibromialgia, e uma série de outras coisas. Doenças de gastrite nervosa, úlcera nervosa, câncer, a acidificação da água do corpo. Por que a água do corpo está ácida? Porque a pessoa, a energia dela não está boa, ela vai, a água dela vai sair da constituição para ácida, e é onde que as células cancerígenas dão de braçada. Então, ela vai acidificar a água do corpo, e aí e tirando uma série de fatores de patologias, a boca cala, o corpo fala, né? Uma outra coisa que é horrível é o cara ter que, de repente, eu passei muito por isso, sou apaixonado também até hoje. Às vezes eu viajava de caminhão e aí eu chorava sozinho, sabe? Naquele momento meu. E aí eu ligava o rádio lá, lembrava das coisas.
quer aprender a chorar no quarto, não tem que sorrir na sala. Porque quem não precisa saber nossos problemas, quem não pode nos ajudar, não precisa saber nossos problemas. Um outro prejuízo que ele tem é em não falar das mazelas, daquelas coisas que estão incomodando ele, é ter uma perspectiva de vida menor. Porque ninguém consegue viver muito tempo. Ninguém consegue viver muito tempo. Ele vai os radicais livres, né? Ele vai envelhecer mais rápido. Né? Tem gente que fala assim, o não branqueia cabelo, aí você vai ver o cara despreocupado, o cara mais tranquilo. Então isso interfere em toda a fisiologia, em toda a biologia do ser. As vantagens são exatamente o contrário disso. Bom humor. Né? E não é que a pessoa não vai deixar de ter problema, ela vai saber gerenciar melhor os seus problemas, olhar para a perda dentro do ganho, porque toda perda traz o ganho, olhar para o ganho da perda, toda perda traz o ganho. Tá? Hoje meu pai falou com o cliente, cara, você olhou para isso, dessa perda? Eu falei assim, como ontem uma cliente, você olhou para isso, para as vantagens que essa perda te trouxe? Tá? É muito doloroso falar, mas nessa situação, por exemplo, é um momento que dói muito. Existe algum ganho? Existe sim. O momento de você parar e refletir sobre a vida. O que você proporcionou para aquela pessoa, sabe? O conselho que a pessoa foi, por que ela foi. Então, assim, toda perda traz um ganho. Doloroso que seja, mas claro. É necessário que a gente olhe para esse ganho. E o erro ensina muito. O contrário disso, além, né, da qualidade de vida. E a prática de atividade física está relacionada muito ao aumento da testosterona. A mulher tem e o homem tem mais. Quando o homem começa a entrar nesse quadro de depressão, de crise de ansiedade e tudo, a testosterona do homem baixa e não é que vai tirar a masculinidade dele, não, mas vai tirar dele o start. Né? Aquilo de sair do lugar e fazer o que fazer. E aí, a testosterona baixando, o homem fica, sabe, não é que ele fica menos homem, não, eu estou tentando buscar a palavra aqui, ele fica menos apto a realizar coisas que o homem realiza, mais desencorajado, baixa autoestima, menos segurança, menos confiança no taco dele, vou dizer assim. Então, a prática de atividade física, somada à psicoterapia, a uma qualidade de sono, a uma boa alimentação, porque não existe só uma condição para ser feita. Aqui eu trabalho com a reprogramação mental comportamental exatamente por isso. A pessoa vem para cá, passa por uma... Ela vai trabalhar, vou trabalhar com a área da psicologia, né? Vou trabalhar com ela a área da hipnose, ela vai entrar no processo Zen, mas se ela sair daqui e repetir os mesmos padrões, quem faz as mesmas coisas buscar resultado diferente, quem disse isso, né? Ninguém que falou hoje aí, quem falou? Quem faz as coisas buscar resultado diferente é louco. Né? Então eu preciso mudar meus hábitos. Aqui você vem para descobrir, para se autodescobrir, autoconhecer, para poder falar com alguém que você sabe que não vai te julgar, que não vai te apontar, sabe, que vai poder escutar assertivamente, uma escuta acolhedora, né? Uma escuta que vai te ajudar também a olhar para os ganhos dentro da perda, esse processo todo. E aí, a partir daí, a terapia, de verdade, não acontece no momento ali com o terapeuta, acontece depois que ele sai dali e com o que ele vai fazer daquilo. 10% que acontece. 90% é que eu escolho fazer com o que me aconteceu. Isso para bom e isso para ruim. Isso mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver se tem mais. Acho que não tem mais pergunta. Deixa eu só falar uma coisa aqui. É muito importante usar a gente como exemplo, porque as pessoas acham que médico não adoece, terapeuta não tem problema emocional. Eu, quando estava lá com 4 anos de idade, meu filho estava com 2, 3 anos, até um pouquinho mais. Eu estava passando, como eu disse aqui, por desafios que levaram de novo a passar pelas lutas mentais e emocionais. E eu estava passando por situações. O dinheiro mexe muito com o emocional, principalmente no homem, tá? Uma coisa que gera muita luta emocional no homem é a questão financeira, porque o homem se sente na necessidade de ser o provedor, de ter que dar conta daquilo tudo, então o dinheiro mexe muito com o emocional. Naquela época eu estava passando por uma luta financeira. Eu tinha perdido a empresa, eu estava devendo no mercado, eu estava trabalhando muito, e aí eu trabalhava demais, dizia meu pai, né? Se no comer não encheu, no lamber também não enche, não. Eu ficava ali.
E aí eu fiquei me separado, né? Eu estava com meu filho estava criança, eu tinha a guarda compartilhada. E aos finais de semana eu pegava meu filho. E aí eu pegava meu filho e ia para a roça. Hoje eu não bebo mais, tá, gente? Mas não é por questão de religião, nada, não, por questão de Deus me tirou disso e eu sou grato, tá? Minha esposa tomou uma cervejinha dela. Então eu até fico assim, oh, meu Deus. Então eu vou tomar uma cervejinha, mas não tô com vontade, não tá bem. E aí eu ia com meu filho para a roça, chegava lá na roça, ia para a fazenda lá, chegava lá, meu filho, pai, vou andar a cavalo? Ah, Gui, deixa eu pé quietinho aqui, velho. Tô tão cansado, tô exaurido, cara. Mas era um cansaço mais mental do que físico. Tô cansado, velho. Aí eu ia lá, ia a cervejinha, né? Sabe que a bebida alcoólica, naquele momento, ela traz a sensação de bem-estar, mas depois ela é altamente depressiva, como droga. Eu fui dependente também, porque eu estava sempre buscando preencher buracos vazios. E o pouco que tem conhecimento sai preenchendo porque aparece na frente. Tem gente que fala assim, mas você usava droga? A pessoa não usa uma droga ilícita, mas come demais, é que a comida vira droga. Eu usava droga ilícita mesmo. Eu entendo, estou liberto disso. Não sou feliz nem orgulhoso do meu passado, mas sou grato, porque a minha vivência e experiência me ajuda a ajudar o outro, né? E aqui é legal que a gente pode falar sobre isso, né? E aí eu falo assim, não, ô Gui, deixa o pai aqui de boa, deixa eu pôr na cervejinha aqui, descansar. E aí ele, pai, vai jogar bola. Cadê eu indo para isso? A testosterona estava lá embaixo. A preocupação lá em cima. Aos finais de semana, para a roça, para onde quer que seja, não. É muito chato sair com você, pai. É muito chato, sabe? Porque a criança olha para o pai como um amigo, como uma outra criança para interagir com ele. E é isso, como você está tão. Você acaba negligenciando a sua vida e isso respinga de pessoas que são importantes para você. Hoje, eu e meu filho, nós somos dois grandes amigos, né? Porque esse processo foi vencido, o Luiz entende isso. E nós usamos até isso, né? Eu falo com ele, cara, se você não quer passar pela dor e sofrimento que eu passei, procure fazer aquilo que eu não fiz. Ou faça o que eu fiz, mas de maneira mais assertiva. Tá bom? Então, um dos grandes prejuízos também é esse: perder tempo de qualidade com pessoas que você ama. A Jusceia Andrade está perguntando aí como convencer o homem a fazer terapia, mesmo sabendo que o diagnóstico médico indicou ele para fazer. Né? Eu acredito que a pessoa tem que querer, né, fazer, e a gente tem que mostrar para ele, Céia, os benefícios da terapia, né? Que terapia não é para louco, que terapia não é coisa de fraqueza, não faz o homem ser menos homem, pelo contrário, faz ele ser mais forte, se tornar cada dia mais forte, né? Tem que buscar mostrar isso para ele, tanto com conversas, como, sei lá, mostrando relatos, né, reais, né, igual no meu caso, a Céia daqui da cidade, mostrar que tem pessoas que buscam essa melhoria, principalmente para o homem, né? Porque eu percebo que tem muitas pessoas que buscam terapia e focam no feminino. Então, acontece lá no consultório de eu atender homens e eles falam assim, olha, eu só vim, Raquel, porque a minha esposa falou que você é especialista em homens, né? Senão eu não ia vir, porque o que você ia poder fazer para me ajudar? Então, conta para ele que tem pessoas especialistas em terapia masculina e que também lá ele é acolhido, que nada que você fale lá no consultório, tanto no meu quanto no Roberto ou qualquer outro terapeuta, vai ser expandido para outro lugar. É um lugar seguro, onde você pode se abrir. No caso da terapia que eu trabalho, se você não quiser nem contar o que está acontecendo com você, não precisa, eu trato as emoções. Então pode ficar em paz, tranquilo, né? E o que você indica para ela, Norberto, também, que ela convença lá a pessoa a fazer a terapia? A José perguntou como a resposta. Já passou por um processo comigo. E a pessoa tem um vídeo, que toda terapia minha, a pessoa assiste um vídeo. E no final desse vídeo fala assim: mude a sua vida. Esse é o seu milagre na vida do outro. Muitas mulheres me procuram também, ajuda meu esposo. Só que ele tem resistência. Sim. Eu percebo que às vezes ela também precisa de ajuda. Porque, olha, eu não faço terapia de casais. Deixa eu explicar por quê, tá? Porque eu entendo o seguinte: cada ser é um ser.
Na terapia de casais, pode ser que os dois estejam aqui e algum vai omitir alguma coisa do outro para não criar descontentamento e discussão depois. Ou pode ser que um fale e aí agrida o outro, chega lá fora e quebra pau. Né? Fala, você falou isso de mim? Por quê? Por que não falou comigo? Então eu prefiro que o homem venha, a mulher venha, cada um cuide de si e os dois se completem. Então a mulher chega e Sim. fala assim, mas meu marido precisa de mais terapia. Mas ele tem resistência. Eu falei assim, faça você. Você vai aprender a comunicar melhor com ele. Você vai transformar eu quero fazer. E tem dado certo. Então, a melhor forma, eu tenho um pai que falou comigo do filho. Eu não sei lidar com meu filho, me ajuda, atende meu filho. Eu falei, cara, então vem você fazer terapia. Você vai aprender a lidar com seu filho, a comunicar melhor com ele, você vai aprender a mudar suas atitudes. E seu filho vai perceber cara, puxa vida, é diferente, não funciona. Né? Vem mulher, ela vai aprender a comunicar melhor com o marido, ela vai entender também que todo mundo precisa de terapia. Estou falando do princípio que a pessoa pensava que psicólogo, psiquiatra, está louco. Hoje entende que quem não faz terapia, quem não vai psiquiatra, é que é louco. Terapia não é um processo ela é mais preventiva do que curativa. Porque a terapia é tão grande que ele virou uma patologia. Agora vai arrastar mais a vida. Se ela faz antes, né, prevenir e remediar. Se ela vem antes, começa a entender o processo, como lidar com as emoções, como gerenciar situações, como comunicar com pessoas, ela vai aprender que os problemas não vão deixar de existir. Só que ela vai ter domínio sobre eles, domínio sobre as suas emoções, vai aprender a comunicar melhor consigo mesma e com o outro. Não dá para controlar o outro. Dá? É difícil controlar o próprio. Então, a minha sugestão é, se você tem alguém na sua família, se você percebe que está precisando de terapia, ela tem resistência, faça você. No ato eu sempre aconselho isso, porque o que acontece? Eu sempre explico, a gente não muda o outro, mas eu mudo a mim e com a minha transformação acaba que o outro muda também, né? Eu sempre indico também que a pessoa faça, e no caso você falou de terapia de casais, eu atendo terapia de casais no seguinte contexto. Eu separo os dois também. A gente fala terapia de casais, mas eu atendo separado também. Eu trato um e trato o outro. Eu não ponho os dois ali de frente para fazer um debate, porque eu acho que gera mais atrito. Então, eu trato o emocional de um, o emocional do outro. Então, se eu estou bem, eu vou entender melhor o meu marido. Se o marido está bem, ele vai entender melhor a esposa, né? Então, eu gosto muito desse termo também. Você fazer terapia. Eu percebo lá no consultório que às vezes mãe leva filho, mas quem está precisando da terapia é a mãe. Então, eu sempre aconselho, vem você. E assim vice-versa. Não viu a cariação. Sabe a cariação? A pessoa colocar diante de um juízo, de alguém, para ver quem está falando a verdade. E aí fica um contra o outro. Então, a terapia de casal juntos, ou mãe, tem mãe que vai. Minha mãe, gente, eu sofria tanto com minha mãe. Minha mãe ia ao médico comigo. Tinha médico e falava com minha mãe assim: deixa eu ouvir dele, por favor, o que ele está sentindo. Minha mãe falava tudo que eu estava sentindo. Deixa eu ouvir dele um pouquinho do que ele está sentindo. Tem mãe que realmente vem com o filho e fala assim: eu posso participar? Eu pergunto para a pessoa se ela está à vontade. Se ela não está falando vontade, imagina na frente do estranho. Eu pergunto se você sente à vontade. Ou então eu peço para ela assim: olha, me fala um pouquinho antes. Me fala você antes do seu filho vir aqui. O que você tem notado nele em casa? Seu marido, me passa antes aqui. O que você tem percebido nele em casa? E depois também, que eu acho que a terapia deve ser uma participação de toda a família. Tá? Eu não vou falar, como você falou aqui, existe uma ética, uma conduta, uma ética de trabalho, uma ética moral aqui. Mas eu pergunto para a pessoa da família: e aí, fulano, você tem percebido mudança aí na pessoa? Né? O que você acha que eu posso mudar mais? O que você acha que pode pontuar mais nisso? E a pessoa me relata, sabe? Porque, assim, ouvir a própria pessoa, ele pode, de repente, ocultar. Apesar que a gente tem leitura comportamental, ele pode ocultar alguma coisa. Fala, Bruno Diego. Um abraço, meu amigo. Ele pode ocultar alguma coisa. Mas eu perguntando para uma pessoa de fora, e muitas vezes também, é a questão, olha, a mulher está recuperando. Agora tem gato perfeito.
Não, pelo amor de Deus, sabe? Eu tenho eu falei até com a cliente ontem, foi engraçado. Que é o cara que a mulher fez terapia, que a mulher estava muito histérica, que a mulher está cobrando demais, não sei o quê. Eu falei com ele para fazer, ele falou, não, deixa ela fazer. Se eu for fazer, ela veio na terapia e tal, e ela era muito segura, era muito assim, sabe, dependente dele, ela não tinha atitude, ela sempre perguntava para ele as coisas, e de repente, no processo terapêutico, ela aprendeu a se amar, ela aprendeu a se posicionar. E ela me contou, ela falou assim, depois que você fazer terapia, você ficou bem amostradinha, hein? Então, aquele meme, né? Você ficou bem amostradinha, hein? Tipo assim, foi. O propósito não era esse. Eu falei assim, não, eu tô gostando, sabe? E eu quero conhecer. Tem pessoas que falam assim, Roberto, eu comecei a fazer terapia, teve uma resistência na minha vida lá, porque você fala com gente estranha e tal, e depois, lá da terceira consulta, a pessoa fala assim, Roberto, a família mudou a opinião, tá pensando, ó, você vai continuar indo lá, hein? A mudança é necessária. Agora, o meu propósito é ser pessoas, ser estrutura, tá? Eu entendo que pela dinâmica de trabalho que a gente tem, dá para ser feito. Foi feito comigo, tem que estar lá na minha página no Google, ali lá os depoimentos foram feitos com outras pessoas. Desde que a pessoa se proponha a continuar na disciplina. Motivação motiva a ação. A disciplina te mantém no jogo. A motivação vai te trazer aqui. A disciplina vai te fazer continuar depois que a terapia em consultório terminar. Tá? Às vezes eu falo para a pessoa, quem dá 100% recebe 100%. Quem dá 50%. Então eu proponho alguns desafios. Quem está fazendo? A pessoa, o que eu faço? Tem dia que eu não faço. Olha, beleza, o próprio Jesus falava. Eu vou creio. Daí você falava assim, aí você procurar da fé. Quer dizer, quem dá 50% recebe 50%. Tem dia que eu faço. Olha, eu pergunto para a pessoa assim, situação, né? 12 em 12. Minha mãe é religiosa, né? Com a medicação. 9 horas da manhã. Fulana, está lá tomando meu remédio. 21 horas. Fulana, está tomando meu remédio. Mas quando passa algo que é subjetivo, que é algo assim que um exercício de afirmar coisas positivas a respeito, sabe? Eu sou uma vencedora, ou eu sou um vencedor, eu realizo, eu conquisto. Acordar de manhã, colocar um sorriso no rosto, agradecer, abraçar. A pessoa, sabe? E isso é a verdadeira medicação, isso é plenar. A pessoa vê uma outra tomando sol, e você, fulano está complementando a vitamina D. Não, complementando a vitamina D é coisa que está tomando no suplemento. Essa questão, japonesa, a gente só vê o cara rico. Mas por quê? Porque desde criança ele aprendeu a sorrir. É um processo que vem o resultado a médio e longo prazo, mas que é duradouro. Tá? E que tomara que causa dependência, diferente das medicações, né, que são substâncias sintéticas, que trazem tudo que mexe aí. Para tal situação. Aí você toma tal medicação para combater o efeito colateral daquela, e você toma outra para combater. Então, às vezes, a pessoa não toma. Tem outras pessoas que tomam só uma medicação, mas ele toma uma e o médico já manda outra. Mas por que essa outra? Ele não sabe, mas a outra medicação é para combater o efeito colateral que isso aqui traz. E aí, medicação é bênção, tome sua medicação, respeite esse profissional que estudou, tá? Que estudou, que tem conhecimento sobre isso, mas busque também ajuda para cuidar da causa, para que você possa ter uma... Né? Não, gente, não tem nada de errado. Às vezes tem problema de pressão, vai tomar remédio de pressão a vida inteira. O que tem de errado nisso? Graças a Deus que existe, vai dar para ele a condição. Tem gente que fez, eu tenho um amigo que fez transplante de órgãos, remédio para a vida inteira. Que mesmo que existe a medicação nesse sentido, né? Mas ele mesmo fala, Norberto, se o meu corpo organiza aceitasse os órgãos, sem eu ter que tomar medicação, eu ia ficar muito mais feliz. Então é isso, sim, sabe? Seja grato pela medicação, mas crie um descontentamento para depender dela. Dependa mais dessa farmácia interna que você tem, né? Desse Deus provedor, que é que eu vou muito. E, no caso do homem aqui, vou só voltar esse assunto para pontuar. Homens, façam terapia. Olha, eu quero falar o seguinte: você vai ter. Meu casamento
Eu colhi muito bom, sabe? Eu vou te dar vou falar uma coisa aqui que talvez quiser ter impacto. Faça terapia, nem que seja para egoísmo. Porque, sabe, ser egoísta. Assim, pense em você mesmo, assim, olha, eu vou fazer terapia porque os ganhos vão ser para mim. Sabe, eu vou fazer terapia, Sim. não é porque eu quero meu filho, eu quero fazer para mim. Quando você talvez eu vi um termo aí da ambiência. Eu percebo que eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar o ambiente em que eu vivo, e mudando o ambiente em que eu vivo, eu consigo agora inspirar o outro na mudança toda. Se eu começo agora, se eu chego para minha esposa e falo assim, nossa, mas você deixa a roupa julgada, o que vai criar nela uma resistência. Mas se eu chego lá, dobro a minha roupa, e de repente dobra dela também, eu começo a criar o hábito, meu Deus, se eu bocejo, você boceja. Se eu começo a fazer alguma coisa, você começa a me imitar dentro daquela atitude. Então Sim. faça. Cuide de você. Muita sua vida que milagre na vida. E mudando eu mudo o outro automaticamente. Só dando um exemplo aqui para a gente finalizar. Tem uma vez uma moça foi no consultório levar o filho dela. E ela relatou, aí antes da gente começar a terapia com ele, ela me contando dele junto com o menino, e ela falou assim, ai Raquel, mas ele é insuportável, ele não larga do celular um minuto, ele não quer fazer nada, ele só quer ficar no celular, que não sei o que, me contando. De repente o menino olhou nela e falou assim, uai mamãe, mas você também não larga do seu hora nenhuma? Aí ela ainda ficou muito sem graça, né? Aí depois ainda falei para ela que ela também precisava da terapia, porque o que acontece? Às vezes a gente é o reflexo do outro, né? Eu quero que o outro muda, mas o que eu tenho mudado? O que eu tenho feito? Será que eu também não preciso? Porque a gente tem mania de achar que não, eu não preciso. É só você que precisa de mudar, é só você que não tá bem. E às vezes eu não percebo o que eu estou precisando. Às vezes é eu que estou sem paciência de aguentar o outro. Eu quero que o outro faça terapia, mas a falta de paciência é minha. Eu não estou mais te suportando. Aí eu quero que você faça terapia, mas é eu que estou nervosa. É eu que estou sem paciência, né? Eu que estou sobrecarregada. Aí eu estou achando que está tudo muito difícil para mim. Mas é eu que estou cansada. Não adianta eu querer que o outro muda. Então, às vezes, comece por você a mudança. Tanto você homem, você mulher. Tente você a começar a mudança, a fazer a terapia. A terapia é para todo mundo. É para a gente se renovar, se fortalecer, ter mais ânimo, mais força de viver, mais sabedoria para entender as coisas, né? E isso dá uma amplitude na nossa mente, que coisas que hoje, sem a terapia, uma coisa desse tamanho que se torna grande para mim, através da terapia, amanhã vai ser pequeno, fácil de resolver. Igual o Norberto falou, não é que não vai ter mais problema, mas eles vão se tornar mais fáceis de resolver, menores, né? No meu dia a dia vai se tornar mais leve. E é isso. Norberto, me fala aí a sua rede social, para as pessoas te seguirem. É um cara, assim, você sabe que psicologia, essas áreas aí são uma profissão do futuro? Sim. Quando ele tem uma consciência psíquica, um conhecimento de si próprio, ele não faz com o filho, ele não adoece seu filho. Você falou sobre a questão assim do que a gente meu pai os nossos espelhos. Assim como eu vejo meu pai tratando minha mãe, eu aprendo a tratar minha esposa. Eu vejo minha mãe tratando, né? Eu aprendo muito por imitação na minha primeira fase da vida, né? E trate seu filho, eu gostaria que tratasse a sua mãe, a sua esposa, e cuidado com o que você tem para ele. A criança, quando é pequena, ela fala um palavrão, tudo acha lindo. E aí você acaba moldando isso na criança, levando para ela a consciência que aquilo não é uma coisa feia. Depois eles se tornam um rapazinho, um palavrão, você quer bater para corrigir. Você ensinou. Eu fui na casa de uma pessoa, ele estava jogando um joguinho aquele de guerra, não sei o que, eu falei assim, nossa, fulana, você joga esses joguinhos? Ela falou assim, não, Norberto, eu dou para ele um ele me dá sossego para cuidar da casa, para fazer os afazeres. Depois, ele vai te dar sossego agora, vai te dar trabalho no futuro. Tá? Aí depois eu falo para o filho, meu filho tem TDAH, meu filho tem não sei o quê, meu filho tem não sei o quê.
mas porque as pessoas estão gerando uma carga de pressão. Eu, quando era criança, eu tinha minhas obrigações, mas a minha obrigação maior, meu direito maior era de ser criança. E estão roubando isso das crianças hoje. Muita carga. Estão preparando as crianças para ser pessoas de sucesso financeiro. Eu conheço crianças que vão para a escola de manhã, o pai leva marmita para ele comendo da escola para o balé, o piano, para não sei o quê, e a criança não tem tempo de ser criança. Permitem que ela faça coisas. Não, isso é coisa de criança. Só que quando vira adulto, quer tirar aquilo, já é tarde. Outra coisa, as pessoas esconderem-se atrás de diagnóstico para poder justificar atos ruins. Ah, não, fulano faz isso porque ele tem TDAH. Ah, aí eu faço isso. Você não sabe, eu tenho depressão. Então as pessoas se escondem atrás de diagnóstico para poder sustentar hábitos errados, que às vezes nem tem isso. E faça um check-up anual, vá ao médico, veja como é que está o seu corpo, faça aí, né, um check-up, porque muitas vezes a mente, sim, ela influencia muito no corpo, mas é uma via de mão dupla, tá? A minha rede social no Instagram é Norberto Ferreira, psicoterapeuta. No meu YouTube também. Me coloca aqui depois, me marca, para poder reproduzir. Eu vou para o YouTube. Tá? Meu YouTube também é Norberto Ferreira, psicoterapeuta. Eu tenho um canal lá onde eu coloco mensagens motivacionais, temas nesse sentido. No Instagram é Norberto Ferreira, psicoterapeuta também. É mais fácil de localizar, né? Tá bom? E quem Tá. quiser fazer o trabalho, fazer uma consulta experimental, ou fazer um orçamento de trabalho, o meu WhatsApp é DDD 31, 982221802, tá bom? E eu quero ser instrumento de tua vida. Certinho. Norberto, foi um prazer te receber aqui, você disponibilizar esse seu tempo, né? Tenho certeza que quem acompanhou a gente aí teve, assim, bastantes insights, teve muito conhecimento. Essa live vai ficar gravada. Quem não conseguiu assistir desde o início, igual a moça falou aí, que ela não conseguiu assistir desde o início, vai ficar gravada aqui. Então envie para alguém que você acredita que precisa também, né, ouvir um pouco do que a gente falou aqui de terapia. Muito obrigada mesmo de coração pelo seu tempo e já se sinta convidada aí para uma nova live com um novo tema, viu? E que Deus abençoe o seu trabalho, que você continue esse homem tão abençoado. Amém. Então, e que falei, mês passado foi o mês da conscientização da saúde mental masculina. No Brasil, não. Lá fora. O Brasil tem que imitar tudo que acontece lá fora. Mas por que não imitou essa data? Porque nós escolhemos, infelizmente, nós escolhemos momentos terapêuticos do que a própria terapia em si. Nós escolhemos, então, o mês de junho e de julho para as festas juninas e julinas, e esses momentos terapêuticos dão a falsa impressão de que tudo está resolvido, e aí nós deixamos de abordar temas relevantes, né, que vão transformar a nossa vida num todo, né, daí para frente. Então, cuidado com esses momentos terapêuticos, cuidado com os finais de semana em bar, cuidado com os meses de férias, cuidado. É necessário? Sim, o banal é necessário, mas que não seja ele o seu remedinho para resolver o problema, porque depois ele cobra o preço mais alto. Gratidão, viu, Raquel? Aí eu que agradeço. Tá todo mundo aí falando que a live foi maravilhosa. Gratidão a todos que participaram aqui com a gente mesmo, de coração. Nos sigam aí nas redes sociais, né? Que sempre a gente está colocando conteúdo aí, né, Norberto? Sim. Então é isso. Fica com Deus, Deus abençoa. Amém. Amém.